Fala galera, tranquilo? Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a síntese de proteínas, ou seja, os processos de transcrição e tradução do DNA. Agora que a gente já conhece um pouquinho mais da estrutura do DNA e alguns dos mecanismos da replicação do DNA, a gente vai pegar alguns desses conhecimentos para aplicar aqui nos processos de transcrição e tradução com o objetivo de produzir polipeptídeos e proteínas dentro do nosso metabolismo celular, ok? Então vamos lá. Transcrição e tradução do DNA são os processos na qual a gente consegue produzir essas proteínas. Como? A transcrição é a etapa onde a gente transcreve, ou seja, a gente copia o que está escrito no DNA. Nós sabemos que o DNA tem toda a informação genética do ser vivo, certo? Sob a forma daquelas sequências de bases nitrogenadas, A, T, C, G, enfim. A gente vai transcrever o que está escrito nesse DNA e, posteriormente, essa transcrição vai ser traduzida como se fosse uma receita. Vai ser traduzida sob a forma de produção de uma proteína, tá? Então, o código genético é o que determina essa receita da proteína através dos nossos genes. O que são genes? São pedacinhos, são fragmentos do DNA que contém a informação genética, a sequência de bases necessárias para a produção de uma proteína, tá? A produção de proteína é realizada nos ribossomos que estão no nosso citoplasma, tá? Lembrando das organelas. Ribossomos são aquelas organelas que estão presentes no citoplasma e algumas associadas ao retículo endoplasmático. Vamos lá, temos um problema aqui. A receita da proteína está dentro do DNA, que está guardada no núcleo, pensando em células eucariontes. Os ribossomos estão no citoplasma. O DNA não pode sair do núcleo para o citoplasma. É por isso que acontece esse evento chamado de transcrição. A gente transcreve a informação do DNA sob a forma de RNA. A gente faz um pedacinho de RNA que é equivalente àquele gene. Por que a gente faz isso? Porque o RNA ele é capaz de sair do núcleo para o citoplasma. Com isso, ele vai para o citoplasma, entra em contato com o ribossomo e então ocorre esse processo da tradução, que é a leitura daquele fragmento do RNA e com a sua posterior interpretação, fazendo com que eu consiga saber como criar aquela proteína desejada. Quais são as principais características desse processo de síntese de proteínas? A transcrição é um processo no qual um gene da sequência de DNA é copiado, transcrito, para fazer uma molécula de RNA. Ou seja, eu estou fazendo, na verdade, não uma cópia exata, mas uma cópia equivalente, uma cópia complementar daquele meu fragmento de DNA, só que em uma molécula de RNA. Ou seja, se eu tinha uma base nitrogenada A, ou seja, adenina, naquele meu DNA, eu não vou colocar uma adenina no meu RNA. Eu vou colocar o quê? Uma timina? Também não. Estou falando de RNA. RNA não tem timina. Tem o quê? Uracila. Certo? A RNA polimerase é a principal enzima de transcrição. Lembra que vocês viram com a Karine a parte da DNA polimerase sintetizando a fita na hora da replicação do DNA? A enzima funciona mais ou menos da mesma forma. A RNA polimerase vai atuar complementando uma fita molde de DNA, só que ao invés de complementar com pedaços de nucleotídeos de DNA, que é o que a DNA polimerase faz, ela vai complementar, já que ela é RNA polimerase, ela vai complementar com nucleotídeos de RNA. A transcrição vai começar quando a RNA polimerase se ligar a uma região que a gente chama de região promotora. Promotora está promovendo o quê? O início daquela transcrição, certo? Que é o que aponta o início daquele meu gene. E ela vai terminar sempre numa região de término, ok? A RNA polimerase vai usar uma daquelas fitas de DNA como fita molde, ou seja, eu tenho a minha dupla fita de DNA, eu separo um pedacinho ali daquela minha fita de DNA, que é a tal da região promotora, a minha RNA polimerase se liga a uma daquelas fitas de DNA, utiliza ela como molde para sintetizar essa minha fita de RNA que vai levar a mensagem da transcrição para o meu ribossomo.
a transcrição acaba no processo de término e ela depende de uma certa sequência dentro daquele meu DNA que vai determinar que a minha transcrição termina. Ou seja, eu tenho uma sequência que promove o processo de transcrição e eu tenho uma sequência que termina o processo de transcrição. A gente vai dar uma olhada nos mecanismos de início e de término da transcrição mais para frente. Então vamos olhar aqui os principais tipos de RNA envolvidos no processo de transcrição e tradução. Primeiro é o nosso RNA mensageiro, representado pela sigla de RNA-M. É uma molécula que possui a chamada, que a gente bota entre aspas, receita para a proteína. Ou seja, o que a gente transcreve é o nosso RNA mensageiro, tá? É o RNA que leva essa mensagem de como criar a proteína para os nossos ribossomos. O RNA transportador, que é representado por RNA-T, é um RNA que vai trazer os aminoácidos para os ribossomos. Porque lembrem, uma proteína é o quê? Um conjunto de vários aminoácidos. Lembra daquela máxima que a gente estabeleceu da teoria do castelo de Lego, tá? A proteína é formada por várias pecinhas. Essas pecinhas são quem? Os aminoácidos. Quem que traz os aminoácidos para serem colocados na ordem correta são esses RNAs transportadores. Esses pedaços de RNA que possuem 3 bases nitrogenadas chamadas de anticódons, está escrito errado, é anticódons, que vão se ligar ao códon, agora sim códon, do nosso RNA mensageiro. A gente vai ver esse mecanismo mais para frente, tá? O RNA mensageiro traz a mensagem da ordem em que os aminoácidos têm que ser colocados. O RNA transportador é quem traz esses aminoácidos e coloca na ordem ali no ribossomo. E para fechar, nós temos o RNA ribossômico, que a gente não vai ver muito a ação dele. Ele é basicamente parte da construção do ribossomo, que é formado por um conjunto de proteínas e esse RNA ribossômico, tá? Os mais atuantes nesse processo de transcrição e tradução que a gente vai ver são o RNA mensageiro e o RNA transportador. Então vamos dar uma olhada aqui no processo da transcrição. É o primeiro passo para a expressão gênica. O que significa expressão gênica? É a manifestação das características daquele gene. E qual é o principal mecanismo para eu ter essa expressão? É a produção da proteína que aquele gene determina. Ok? E aí, como que a gente começa esse processo de transcrição? Como a gente falou, a gente vai ter essa cópia de um DNA molde sendo feita por RNA. Ok? A gente vai ter a ação da enzima RNA polimerase que vai copiar a nossa fita molde DNA, formando uma molécula de RNA. Ok? Esse pedaço de RNA é o RNA mensageiro que a gente falou no slide anterior. Tá? Porém, quando a gente pega bactérias, assim que a RNA polimerase termina, já está pronto. Nós, como seres eucariontes, temos ainda algumas alterações que a gente vai fazer nesse RNA transcrito para ele ser então o chamado de RNA mensageiro e então poder levar a sua mensagem até os ribossomos. O processo de transcrição vai ser dividido em 3 principais etapas. A etapa de iniciação, a etapa de alongamento e a etapa de término. Nós vamos começar vendo como que isso acontece em bactérias, que é, entre aspas, mais simples, para depois a gente ver quais são as modificações que nós eucariontes fazemos nessas etapas. Então vamos ver como é que funciona a iniciação aqui em bactérias, tá? A RNA polimerase, essa enzima que determina a transcrição do DNA, ela vai se ligar à chamada região promotora. Como que eu determino a região promotora em bactérias? Eu tenho os chamados elementos menos 10 e menos 35. O que são esses números? Pensa que eu tenho aqui, ó, como na imagem, essa parte toda do DNA como uma região realmente que vai ser transcrita. Ou seja, essa parte aqui é realmente o meu gene. Como que eu identifico o começo do meu gene? 10 pares de base nitrogenadas antes do meu gene ou 35 pares de bases nitrogenadas antes desse meu gene são as regiões promotoras, porque essa região de 10 ou de 35 pares de bases antes do meu gene são pares de bases ricos em ligações duplas, ou seja, são muitas interações entre timina e adenina, tá?
Por que isso é uma boa região promotora? Porque essas ligações duplas entre T e A são ligações mais fracas do que as ligações triplas entre citosina e guanina. Tá? Com isso é mais fácil da minha enzima RNA polimerase quebrar as ligações, separando assim as minhas duas fitas de DNA, para poder pegar uma dessas duas fitas e usar como molde para começar a sintetizar ali a minha fita de RNA. Então, após separar as duas fitas e pegar uma como molde, a RNA polimerase se liga então a essa fita escolhida como fita molde. Então vamos para a fase agora de alongamento. Agora que a minha enzima RNA polimerase já está ligada à minha região promotora, já se ligou a minha fita de DNA molde, agora a gente começa a síntese da minha fita de RNA em si. Como a gente já viu no mecanismo de DNA polimerase, o mecanismo é praticamente o mesmo aqui. A RNA polimerase vai complementar a minha fita molde, só que com pedaços de nucleotídeos de RNA, ou seja, onde eu colocaria a minha timina, eu vou colocar a minha uracila, tá? Mesma regra do sentido 5' 3'. A síntese do RNA também só acontece em sentido 5' 3', ok? Então, como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem de baixo, a minha fita que está sendo usada como molde está sendo complementada com fragmentos daqui, com nucleotídeos de RNA. Ao final desse processo de alongamento, o meu pedaço de RNA vai carregar as mesmas informações, só que de forma complementar à minha fita molde. Então temos agora a etapa de término da minha transcrição. O que é a etapa de término? É quando eu termino de fazer aqui o meu RNA mensageiro. Tá? Eu tenho regiões de terminação, eu tenho formas de terminar esse meu processo de transcrição. Pode ser mediada através de chamadas proteínas Rho, que vão fazer uma ação de subir a minha fita de RNA para poder separar ela, nada demais, vão puxar ali o meu pedaço de RNA, ou pela chamada formação de grampo, tá? Como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, quando se forma essa bolha aqui, formando como se fosse um grampo de cabelo, eu vou ter a separação desse meu fragmento de RNA. Com isso, eu termino o meu RNA mensageiro, ele está pronto para ser então levado aos ribossomos e passar pela tradução. Porém, em eucariontes, a gente vai ter algumas particularidades. Tá? Primeira particularidade, a enzima RNA polimerase não vai se ligar diretamente à minha região promotora. Tá? Eu vou ter as chamadas proteínas acessórias que vão se fixar a esse meu promotor. E aí, então, a minha RNA polimerase vai se ligar, vai usar de apoio, de ponto de fixação ali, essas minhas proteínas acessórias. Tá? Então, a primeira diferença é essa. Em bactérias, a RNA polimerase se liga diretamente à região promotora. Em eucariontes, nós temos essas proteínas acessórias que vão auxiliar esse processo de fixação com a região promotora. Além disso, dentro dos eucariontes, a região promotora funciona bem parecido com os elementos menos 10 e menos 35. Só que essa região promotora é uma grande sequência de pares de ligações timina e adenina chamada Tata Box. Tá? Nada mais é que essa grande sequência de ligações duplas entre timina e adenina que facilita com que a RNA polimerase rompa essas ligações, tá? Podendo se ligar a uma fita molde. Tá? Então ela vai separar essa região Tata Box, que é muito fácil de quebrar as ligações, para poder separar as duas fitas de DNA, para poder escolher uma dessas duas fitas de usar como molde e assim iniciar o processo da transcrição. A etapa de alongamento vai acontecendo normalmente, tá? A RNA polimerase vai complementando a fita molde com nucleotídeos de RNA, tá? Porém, quando você terminar a transcrição, esse elemento transcrito ele é chamado de pré-RNA mensageiro. Por que pré-RNA mensageiro? Porque ele precisa passar por alguns processamentos, algumas alterações antes de ser levado para os ribossomos. Essas modificações são, primeiro, vão ser adicionados nas pontas desse RNA mensageiro dois elementos. Primeiro, um elemento chamado Cap5, no começo desse meu transcrito,
e uma cauda poli-A no final desse meu pedaço de RNA mensageiro, tá? Isso é basicamente para aumentar a estabilidade desse meu pedaço de RNA mensageiro, tá? Esses dois elementos aumentam a estabilidade desse meu RNA mensageiro. A próxima alteração que vai acontecer é chamada de splice. Isso para cair em prova é muito fácil, então vamos lá. Parte desse meu RNA, ainda pré-RNA mensageiro, são chamadas de introns. Esses introns vão ser removidos, tá, desse meu RNA, e os elementos que sobram, que são chamados de exons, continuam ali e vão ser unidos entre si. Esses meus introns são descartados, os meus exons unidos na ponta, o cap, e no final, a poli-A, formam o meu RNA mensageiro maduro, tá? Por que eu elimino esses introns? Eu elimino esses introns para poder fazer a sequência correta do meu RNA mensageiro para ter a sequência de formação da proteína que eu quero, tá? Ele vai basicamente corrigir a sequência de nucleotídeos para dar a proteína correta que eu quero no final da minha tradução. Com isso, eu concluo então as alterações necessárias e as principais modificações que eu tenho no processo de transcrição em eucariontes. Então agora vamos para o processo de tradução. Lembrando, gente, a leitura do código genético é uma coisa universal, tá? Esse processo de tradução ocorre da mesma forma em qualquer ser vivo, seja em nós, seja numa bactéria, seja numa planta, não importa. Esse processo ocorre da mesma forma, o que facilita muito o processo de bioengenharia, tá? Vamos entender então como que funciona esse processo da tradução. Essa leitura do RNA mensageiro vai ser feita nos chamados códons. O que são códons? São trios de bases nitrogenadas. Cada 3 bases nitrogenadas em sequência são equivalentes a um aminoácido. Então eu botei aqui a tabelinha para vocês darem uma lida, tá? Não é para decorar isso, gente, pelo amor de Deus, isso não é para ser decorado, tá? Se cair uma questão perguntando sobre esses códons e qual tipo de aminoácido que é gerado, eles sempre vão colocar na questão ou a tabela, ou vão colocar alguns exemplos de quais sequências dão qual aminoácido, tá? Nunca tem que decorar isso, não se preocupem com isso não precisa decorar, tá? O que a gente precisa é entender que as sequências de cada 3 aminoácidos vão dar origem, a sequência de cada 3 bases nitrogenadas dão origem a um aminoácido, tá? E a ordem é importante, tá? A ordem na qual essas bases nitrogenadas estão dentro daquele códon, dentro desse trio, podem dar origem a aminoácidos diferentes, tá? Eu posso ter exatamente as mesmas bases nitrogenadas em códons, desde que eu mude a ordem em que essas bases estão, eu posso mudar qual aminoácido eu estou produzindo, tá? Além disso, eu tenho 2 tipos de códons que são muito específicos e são muito importantes. Eu tenho, primeiro, o códon que inicia o processo de tradução, ou seja, a partir do momento que eu leio esse códon, é ali que eu começo a produzir a minha proteína. É chamado códon iniciador e é o códon AUG, tá? Essa sequência é importante lembrar. Ele produz o aminoácido metionina e toda a tradução, todo o processo de síntese de proteína vai começar com esse códon iniciador, tá? Além disso, nós temos 3 códons de parada, os chamados códons stop, que é onde eu termino o processo de tradução. Ou seja, a partir do momento que eu leio um desses 3 tipos de códons, eu paro de produzir a minha proteína. Quando eu ler esse códon, a minha proteína já está pronta. Então os códons UAA, UAG e UGA são esses códons de stop, são esses códons de parada, são os códons que permitem que a parada, né, que terminam a tradução dessa minha proteína, eu termino de produzir a proteína, ela está pronta, beleza? Então como que acontece essa leitura desse meu RNA mensageiro e a produção dessa minha proteína? O RNA mensageiro vai ser lido códon por códon, ou seja, cada trinca, como a gente viu no slide anterior, vai ser equivalente a um aminoácido. Então, na minha receita ali do RNA mensageiro, eu digo qual é a ordem de aminoácidos que tem que ser colocados a partir da ordem de códons que eu tenho escritos nesse meu RNA mensageiro. Quem traz os aminoácidos para serem colocados na ordem
vai ser o nosso RNA transportador, tá? Esse RNA transportador que possui um aminoácido na sua extremidade e na base dele ele tem um anticódon que é complementar ao códon do meu RNA mensageiro. Vamos olhar pela imagem ali. O primeiro códon, que é o nosso códon iniciador sempre, é o nosso AUG. Ou seja, o RNA transportador, para trazer a nossa metionina e começar a iniciar a nossa síntese, ele tem que trazer que anticódon? Tem que trazer um anticódon que é complementar ao AUG, que é o que? O UAC. Então, o anticódon se liga ao códon, trazendo então o nosso primeiro aminoácido. Próxima leitura, aqui no nosso exemplo tem aqui o códon UUU, que vai dar origem ao aminoácido fenilalanina. Para poder se ligar o UUU e trazer esse aminoácido, eu tenho que ter um RNA transportador com anticódon AAA. Certo? Então, isso vai acontecendo até o final do meu RNA mensageiro, onde eu vou encontrar um códon de stop. Tá? Quando encontrar alguma daquelas 3 formações de códon de parada, eu vou colocando sequência de aminoácidos até chegar nesse códon de término. Beleza? Lembrando, a ordem que as bases nitrogenadas aparecem no códon dá origem a um aminoácido diferente. E a ordem na qual coloco os aminoácidos também dá origem a uma proteína diferente. Tá? Então, a ordem que eu coloco as coisas aqui na hora de produzir a minha proteína vai dar origem a uma proteína diferente. Então, o processo de tradução é basicamente essa leitura desse meu RNA mensageiro códon por códon, trazendo para cada códon o nosso aminoácido equivalente, que vai interagir com o códon através do anticódon do meu RNA transportador. O RNA transportador traz esse aminoácido, se liga ali no códon do RNA mensageiro e continua a leitura, códon por códon. Quando chegar no códon de término, eu termino a minha proteína e com isso eu terminei a síntese daquela proteína que eu tinha naquele meu gene. Ok? Então é assim que ocorre o processo de síntese de proteínas através dessas etapas de transcrição e tradução. Assim nós conseguimos produzir as nossas proteínas. Beleza? Era isso, tá? A aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem e bons estudos!